Graça e paz da parte do Senhor Jesus seja com todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana, seu mês, Deus abençoe sua casa, sua família, no nome de Jesus, amém? Mais um dia que aprove ao coração de Deus a trazer uma mensagem para nós, para que a nossa vida seja edificada, né, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Pai, e que a gente possa sempre caminhar no centro dessa vontade, porque o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Amém? Amém. E é o que eu procuro fazer todos os dias da minha vida, estar no centro da vontade do Senhor, para que eu possa estar sempre no melhor lugar e para que eu possa estar sempre debaixo da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E então hoje, domingão, hoje é dia 21 de abril de 2024 e estou aqui para mais uma mensagem, então, que vem do coração de Deus para os nossos corações. E vamos para a mensagem, então, que é esse é o tema da mensagem de hoje. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É isso aí. É grande a seara, é grande a colheita para ser feita, é grande a plantação para ser feita, a semente para ser lançada na terra, mas são poucos os trabalhadores, ou seja, tem muita alma aí necessitando de Jesus, que nem sabe, as almas nem sabem, porque a alma ela clama lá no fundo, lá no íntimo, e as pessoas nem sabem que o que elas buscam é Jesus. As pessoas sempre buscam, elas buscam preencher uma lacuna, preencher um vazio dentro dos seus corações, com coisas, com pessoas, né? Só que a verdadeira vontade do coração dessa alma é Jesus, porque toda a lacuna da nossa vida ela só pode ser preenchida completamente, plenamente com Jesus. Então as pessoas buscam esse preenchimento em outras coisas porque não conhecem Jesus. Por quê? Porque os trabalhadores são poucos, a seara é grande o número de almas necessitadas de Jesus, mas aqueles que falam de Jesus, aqueles que pregam o evangelho, aqueles que apresentam Jesus para essas almas, para essas pessoas, são poucos. Então a gente vai aqui discorrer nessa mensagem, nesse tema de mensagem, trazendo o texto de Romanos 2, capítulo 2, versículo 13, que diz assim a palavra do nosso Deus: porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Então, olha só, vou repetir. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Então, aqui esse texto está muito claro, eu não precisava nem explicar, não precisava nem de vir aqui dar explicação, não precisava nem aqui dando a interpretação e o discernimento desse texto. Ele está muito simples, muito claro de entender. Mas vamos mastigar isso aqui, tá? Vamos mastigar isso aqui. Então vamos meditar em cima desse texto. Nesse texto, Deus nos deixa muito claro aquilo que Ele quer que seja feito por aqueles que conhecem a sua palavra. Ou seja, aqueles que conhecem Jesus. Então, o que o Senhor quer? Que seja praticado. Que pratica aquilo que recebe, certo? Que coloque em prática aquilo que está na palavra, que está na lei. A lei de Deus, os mandamentos de Deus é a sua palavra. O Senhor quer que sejamos praticantes obedientes, assim como Jesus foi e nos ensinou a ser. Então, Jesus, ele ensinou a gente de diversas maneiras. E uma delas foi o quê? A obediência. Né? Jesus, ele foi obediente e obediente de morte de cruz. Jesus foi obediente até a cruz, tá? Então, o que Deus quer? Deus quer que nós sejamos obedientes. Jesus veio para dar o exemplo, para nos ensinar como ter uma vida que agrada a Deus.
E o principal, a principal característica de uma vida que agrada a Deus é uma vida obediente. É um cristão, é uma pessoa, é um ser humano obediente ao Senhor, tá? Não adianta apenas ouvir a lei e os preceitos que nos são ensinados se não colocarmos em prática. Então, assim, de nada adianta você pegar a Bíblia e ler a Bíblia, de nada adianta você ir na sua igreja, aí, de nada adianta você ouvir tudo que é ensinado para você. Eu estou abrindo aqui alguns textos aqui que depois eu vou trazer para vocês. Então não adianta nada disso se você não colocar em prática. Se você não viver aquilo que você ouve, aquilo que você aprende na palavra do Senhor, tá? Então o que Deus quer? Que nós ouçamos, meditemos e praticamos, colocamos em prática. Amém? A Bíblia mostra tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a mesma vontade de Deus. A Epístola de Tiago nos diz, aqui a gente vai falar do Novo Testamento. O texto de Romanos que eu li inicial foi do Novo Testamento. Esse texto de Tiago, capítulo 1, versículos de 23 a 25, também está no Novo Testamento, que diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, olha só, olha a promessa. Primeiro, olha a ordenança, né? Colocar em prática. A ordenança é colocar em prática, viver aquilo que está na lei, que está na palavra. E olha a promessa: aquele que é operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, bem-sucedido, será feliz, esse terá prosperidade em tudo o que realizar. Uma ordenança, certo? E uma promessa. Agora a gente vai para o texto de Mateus 7, capítulo 7, dos versículos 24 a 27. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Então, aqui tem outra ordenança e outra promessa, né? A ordenança é: seja prudente, ouve, né? E coloque em prática. Então, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Veio tudo o que veio e a casa permaneceu firme. Então, olha só a ordenança: ouça e coloque em prática. Olha a promessa: nada vai te abalar, nada vai te abalar. Tudo que vier contra você não vai resistir contra você. Tudo que vier contra você não vai se sobressair diante de você. Muito pelo contrário, vai bater, você vai ficar firme, porque a tua casa está alicerçada na rocha, porque você ouviu e colocou em prática. Então, mais uma ordenança e mais uma promessa. Obediência e prática das leis do Senhor no Antigo Testamento. Então, aqui eu vou falar um pouquinho. Eu falei sobre 3 textos do Novo Testamento, tá? Então, a Bíblia inteira, ela nos fala, ela nos vem mostrar o que Deus quer da gente. Deus quer obediência. Deus quer homens e mulheres obedientes à sua palavra. Então, eu vou trazer aqui para vocês textos agora do Antigo Testamento, que eu peguei aqui na minha colinha no meu celular, que falam sobre obediência. Eu peguei 3 textos do Novo Testamento e eu vou pegar para vocês também 3 textos do Antigo Testamento, tá? Eu vou trazer um texto que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor.
o seu Deus, e aos preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Deuteronômio, Antigo Testamento. Agora, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Ezequiel de novo, só que agora o capítulo 18, versículo 21. Mas se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Então aqui, ó, vou repetir. Mas se um ímpio, que é aquele que não obedece às leis de Deus, tá? Aquele que é pecadorzaço, se desviar de todos os pecados, abandonar os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Aleluia. Então, eu peguei 3 textos do Antigo Testamento e 3 textos do Novo Testamento, 6 textos no total, mas tem muito. A Bíblia ela é repleta de textos que mostram o que Deus quer de nós, o que Deus quer de mim e de você. Obediência. Saul, ele perdeu como eu posso falar? Ele perdeu as bênçãos de Deus, ele perdeu a presença de Deus na vida dele quando ele desobedeceu uma ordem do Senhor. Eu acho que o texto onde Saul desobedece a Deus e ali Deus se aparta de Saul, eu acho que esse texto está em 1 Samuel, ele está no livro de Samuel, não sei se é 1 Samuel ou 2 Samuel, que diz lá que Saul ele desobedeceu uma ordem simples de Deus. Deus deu a vitória sobre os amalequitas, se eu não me engano, os moabitas, não sei se qual dos dois povos, moabitas ou amalequitas. Deus falou que para Saul que poderia ir contra esse povo, que Deus daria a vitória, mas que Saul deveria acabar com tudo o que os seus adversários possuíam, todas as coisas e matar matar todos, acabar com tudo, arrasar com tudo, não trazer nada. E Saul derrotou o adversário, o adversário, né, o povo inimigo, só que ele trouxe os melhores animais, carneiros, ovelhas, camelos, bois, e trouxe o rei daquele povo junto. E aqui o que aconteceu? O que Deus mandou? Deus mandou ele acabar com tudo. E ele não obedeceu a Deus. Simples. Ele trouxe os melhores animais e trouxe o rei com vida. E aí ali Deus se afastou de Saul, e ali o reinado de Saul foi por água abaixo, tanto que Saul terminou, o rei Saul, primeiro rei de Israel, ele terminou se suicidando. Então, para a gente ver como que é o fim daqueles que não obedecem a Deus, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Dando sequência aqui, vamos lá. Então, para a gente concluir e terminar essa mensagem, o que Jesus nos ensina lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 6? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, aqui, meu irmão, minha irmã, eu venho, em nome de Deus, através do Espírito Santo, entregar algo para o teu coração. E se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz através deste servo aqui, que realmente é um servo de Deus, um servo que é temente ao Senhor, um servo que é fiel aos preceitos de Deus. Eu procuro diariamente viver segundo a vontade de Deus. Eu procuro diariamente meditar na palavra de Deus. Eu não passo um dia sequer sem estudar a Bíblia, sem ter o meu momento com o Senhor, de leitura da palavra, de meditação da palavra e de colocar em prática essa palavra. Então, assim, eu venho aqui humildemente
como servo de Deus, aquele que se esvaziou de si próprio. Eu me esvaziei de tudo aquilo que eu achava que era certo para minha vida. Eu me esvaziei de mim e eu dei a oportunidade do Espírito Santo me encher com a presença dele. Então eu venho aqui com muito temor ao Senhor. Temor é profundo respeito, tá? Temor não é medo, tá bom? Temor é respeitar demasiadamente alguém. Então eu venho aqui com muito temor a Deus, falar no nome dele para você, usado pelo Espírito Santo, que em Mateus 7, tá, 24 a 27, nosso Senhor Jesus foi enfático no ensinamento final do grande Sermão do Monte, que ele fala de que adianta ouvir se não colocar em prática. Então, que adianta a gente ouvir tudo o que Deus fala para nós, de que adianta você buscar, de você querer, de você... deixa eu terminar, deixa eu tirar aqui o slide, porque nós terminamos aqui a mensagem de hoje. Então, de que adianta, né, você frequentar aí uma igreja, uma religião que seja, apesar que eu não venho aqui falar de religião para você, não venho aqui pregar religião, porque eu não sirvo a uma placa de bandeira, eu não sirvo a uma estrutura física, eu sirvo ao Espírito, a Deus. Eu sou servo do Senhor Jesus. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Não foi a religião que me salvou. Não foi o homem que me salvou. Quem me salvou foi Jesus. Jesus, ele morreu na cruz para que eu fosse salvo. Jesus, ele morreu na cruz para que os meus pecados fossem apagados. O sangue de Jesus me lava dos meus pecados. Então não foi homem, não foi igreja, não foi religião que salvou a minha vida. Não foi religião que transformou o Kleber sujo, imundo, indecente que eu era, no Kleber que eu estou me tornando. Porque eu vou viver nessa terra, no mundo dos viventes, evoluindo. Eu nunca vou estar 100% evoluído. Eu vou estar sempre evoluindo. E eu tenho muita humildade para poder falar isso. Eu nunca vou estar pleno. Eu quero sempre mais de Deus. Eu quero sempre que ele me evolua cada vez mais. E foi Jesus que me salvou. Então eu não venho aqui falar de placa de igreja, não venho aqui falar de religião. Eu venho aqui falar de Jesus. E é isso que ele pede para a gente, obediência. Então não adianta nada a gente ouvir, a gente não colocar em prática, a gente não obedecer. Será salvo, terá a vida eterna, a vida com Deus na eternidade, somente aqueles que são obedientes, 100%. Não adianta você achar que pode obedecer a Deus 99%. Não adianta achar que você é uma pessoa boa, porque o próprio Jesus disse, quando o jovem rico veio perguntar para ele, né? O jovem rico chegou assim para ele: bom mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala assim: por que me chamas bom? Só há um bom, e esse é Deus. Então, e não adianta a gente achar que a gente vai ser porque a gente é bom. A gente nunca é bom. A gente só vai ser completo no Senhor se nós formos obedientes à sua palavra. Se a gente realmente obedecer e estar no centro da vontade do Senhor. Só vai herdar a vida eterna aquele que estiver no centro da vontade de Deus, aquele que fizer tudo aquilo que Deus quiser, aquele que for justo aos olhos de Deus. E justiça aos olhos do Senhor não é aquilo que você, nem que eu achamos que é bom, que é correto, não. É aquilo que Deus entende ser bom, ser justo e ser correto. E como que a gente vai saber o que Deus quer, como Deus quer que a gente viva, o que Deus entende como justo e correto? Você só vai saber disso se você estudar, se você aprender, se você tiver uma vida diária de busca em conhecer esse Deus. E essa busca ela só vai vir da leitura da palavra, da leitura da Bíblia. Para que você esteja capacitado a trabalhar no plantio, ou melhor, trabalhar na semeadura, e depois, para que depois Deus colha. Porque nós semeamos, né? Somos nós que semeamos. Deus nos usa para semear, e depois é Ele que colhe. O Espírito Santo vai
regar, vai cuidar e Deus vai colher. Mas a semeadura, a plantação tem que vir de mim e de você. Tem que vir daquelas pessoas que Deus levantou para fazer isso. E não adianta nada você ficar inerte, você ficar parado e você só receber e você não compartilhar aquilo que você recebeu. Porque dentro de nós existe um Espírito Santo, e o Espírito Santo é uma fonte de água viva. E a fonte, ela brota água, e a água, ela tem que correr. Ela tem que correr para que ela irrigue todo o arredor, todo o derredor dela. Eu ouvi uma frase numa reunião que eu fui no rancho da Missão Apoio, lá em Peruíbe, e eu acho que eu não lembro qual foi o pastor que pregou isso, que falou isso. Seja rio e não represa. O rio, ele flui. A represa, ela trava, ela tranca, ela prende. Nós precisamos ser rios de água viva, não represa. A gente precisa fluir, deixar o Espírito Santo fluir e não represar o Espírito Santo, não prender o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo quer de mim e de você? Que a gente compartilhe, que a gente pratique o ID, que a gente vá levar essa palavra, falar de Jesus, do amor de Jesus, falar do que Jesus faz, do que Jesus fez, do que Jesus fará, para que outras pessoas, para aquelas almas que estão buscando em coisas, em pessoas, em circunstâncias, aquilo que só Jesus pode preencher, tá? Muitas pessoas buscam em conquistas, buscam em bens materiais, buscam em pessoas, sabe? Seja amigo, seja marido, a esposa, seja o filho, seja o pai ou a mãe, preencher algo que só Jesus pode preencher. E quem que vai abrir os olhos dessas pessoas para conhecer esse preenchimento pleno que só Jesus traz? Eu e você, abrindo a nossa boca. Se a gente não abrir a boca e não falar de Jesus, a seara, ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. E é próximo a chegada. As coisas estão acontecendo aí e todos os sinais estão mostrando que é próxima a chegada. Jesus está à porta aí. E hoje, se Jesus voltasse agora, pode ter certeza de uma coisa: o inferno estaria muito mais cheio de gente do que o céu. Não tenha dúvidas disso. Que hoje o céu estaria vazio e o inferno estaria cheio. E porque faltam pessoas, faltam trabalhadores nessa seara, faltam trabalhadores para plantar a boa semente, para que o Espírito Santo regue, cuide, cultive, ali dê o crescimento e depois Jesus, ele colha os bons frutos. Então, é isso que Deus quer de mim e de você, que a gente pratique o ID, que a gente seja obediente, que a gente tenha conhecimento de Deus, que a gente busque conhecimento todos os dias para que ele possa introduzir, para que ele possa derramar sobre nós o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, só através do Espírito Santo, a gente consegue ser obediente ao Senhor. Porque não tem como viver uma vida de obediência a Deus sem o Espírito Santo. Não adianta eu achar que eu consigo ser obediente a Deus, eu não consigo. Eu só consigo obedecer tudo aquilo que Deus quer de mim se eu tiver cheio do Espírito Santo, porque uma vida de obediência a Deus não é fácil, não é para o ser humano, não é para essa carne aqui, não adianta, não vai, porque se eu quisesse, Kleber, ser obediente a Deus, eu não conseguiria, de jeito nenhum, mas eu me deixo ser preenchido com o Espírito Santo completo. Eu não deixo nenhum buraquinho sequer sem estar preenchido do Espírito Santo. Não posso ter nenhum buraquinho sequer com algo meu. Não. É tudo dele, é tudo o Espírito Santo. Para que aí sim eu consiga, através dele, ser obediente ao Senhor. Porque é isso que ele quer. Pessoas obedientes. Para que possam servir a tua vontade, fazer a tua vontade, realizar os teus propósitos na terra. Deus precisa de mim e de você. Mas ele só consegue isso se nós formos obedientes a ele. Amém? Que você possa meditar nessa palavra, que você possa entender o que é ser obediente. Ser obediente a Deus é se esvaziar de si mesmo. Esquecer tudo aquilo que está dentro de você e deixar com que o Espírito Santo
te encha dele. E aí sim, você vai conseguir viver debaixo da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E fazer aquilo que ele te chamou para fazer. Fazer a obra, fazer o ID. Salvar almas, entrar dentro do inferno. Porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E igreja não é placa, não é templo, não. Igreja somos eu e você. Igrejas são aqueles que obedecem a Deus. Fala que o inferno não vai prevalecer. Então, ou seja, as portas não vão resistir. Os demônios não vão resistir. A gente vai entrar lá dentro do inferno e arrancar as almas de lá de dentro. Tirar as almas das mãos de Satanás e levar para a alma, para o reino de Jesus, para o reino da luz de Jesus. Amém? Espero que você possa ter, que você possa meditar, né? E entender o que Deus quer de mim, de você. Você não está nesse mundo por acaso. Você não foi jogado aqui por acaso. Deus tem propósito com a sua vida. E Ele está te chamando. Ele está querendo te levantar. Ele está querendo te fazer um profeta, está querendo te fazer uma profetisa, ele está querendo te fazer um soldado, para que através para que dentro do exército dele, através da força que vem do Espírito Santo, você possa conquistar almas para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia. Beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.